Gravando. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast. Eu sou o Fábio Bessa e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Kawamura. Tudo bem, Fábio Bessa? Eu tô bem, você tá bem? Tô ótimo, cara. Tivemos um evento recente, né, do episódio 100. Deu certo? Deu super certo, sensacional. Pô, Serginho, obrigado aí por você ter comparecido no evento. Pô, sensacional sua história, Todo cara. mundo que compareceu, né? Todo mundo, pessoal lá, plateia, mais de 50 pessoas lá na plateia. Foi demais, né, cara? É muito louco, né? Porque igual a transmissão, a gente falou antes dela acontecer, do Iron, e agora a gente tá gravando um episódio antes. Eu nem sei se tudo que eu falei pra vocês é verdade, mas a gente espera que seja. Tomara que... Inclusive, não era nem pra eu falar seja bem-vindo ao Estema Podcast, era pra eu falar o quê? Seja bem-vindo ao Estema Media and Sports. Seja bem-vindo ao podcast do Estema Media Sports. Então você já tá treinado, mas, ó, né? a gente tá consertando o carro com o carro em movimento. Então, já a gente vai ajustando os logos, ajustando tudo aqui, que a galera já viu nas redes sociais, né? É isso. Bom, aproveitar para falar das redes sociais. Quem tá assistindo a gente no YouTube, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar com os amiguinhos, né? Lembrando sempre que você pode ser membro do Estema, né, Fábio? Tem um link aqui embaixo. Se você clicar, você vai ser direcionado para uma página do YouTube, que se você assinar, você vai ser o membro, vai ser um Stemer. Isso aí. Por exemplo, né, a galera que foi no episódio 100, a gente mandou o convite, além para alguns convidados, a gente mandou para os membros, né? Para os membros, eles apareceram lá, ficaram super felizes. Então você também pode ser um membro do Estema e ajudar a gente a continuar esse projeto aqui, que já tem mais de 100 episódios. Muito bem, cara. Bom, lembrando também quem tá ouvindo a gente no Spotify, pode assistir no Spotify que tem vídeo também. Segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o seu comentário aí sobre o que você achou do episódio. Sempre gravando nessa estrutura maravilhosa do Estúdio O. Estúdio O. Então, se você tem uma empresa, você tem um projeto, você quer fazer um podcast, hoje a gente estava conversando antes aqui nos bastidores, né? Tô falando que tá cheio de podcast por aí. E a galera às vezes não sabe por onde começar. Nós sabemos. Nós sabemos, assim, qual câmera que eu compro, precisa qual microfone, né? Então, você não precisa se preocupar tem tudo, o melhor preço do Itaim. E a gente entrega tudo bonitinho pra você, né? O vídeo longo, os cortezinhos pra Reels, pro Shorts do YouTube ali. Então, o @ também do Estúdio O está aí. É isso, Brasil. Recados dados? Recados dados, Quem trouxemos? Eu quero ver. Como é que você vai apresentar quem trouxemos, cara? Pô, o cara... Apresenta sério primeiro, Bom, trouxemos aqui o Vanilson Neves, né? Treinador da assessoria Subelite, o rei da Disney, como é muito conhecido, e ele é treinador da minha ex-namorada. Ex-namorada, isso que eu ia falar. Eu ia apresentar e falar, é o treinador da ex-namorada do Thiago. Pô, não vamos ficar expondo ela aqui não, cara. Não, mas será? Porque... exato, não vamos. Chato, né? Mas porque ela é uma... Corredora, aluna corredora dele, e acompanha o Estema aí. Acompanha o Estema, fã. Vanilson, vamos mudar de assunto? Obrigado por você ter vindo aí, aceito o convite. Bom, muito obrigado pelo convite, né? Me sinto lisonjeado aí poder fazer parte, né, do membro, fazer parte em trazer um pouco mais de conteúdo, né? Formatar um pouco mais essa categoria da rede de convidados, né? Então, para mim é sempre um prazer poder estar partilhando toda essa experiência, a minha trajetória, poder expor um pouco mais toda essa expansão de resultados que eu trouxe ao longo da minha carreira. Legal demais. Vamos aprender bastante aí sobre corrida. Corrida e performance, principalmente. Né? Altíssimo desempenho. Bom, cara, tem muitos episódios seus gravados. Então, você é um cara super solicitado. Você vai buscar lá no Spotify, tem pra caramba, tem lá, né? Tênis Certo, 3 lados da corrida, que mais? Por Falar em Correr, tem o Buraco no Asfalto, tudo a galera do meio aí. Então, que conta a história toda do Vanilson. A gente vai falar da história, porque tem a galera, às vezes, que é do Estema, que ainda não ouviu, né? Então, a gente vai passar um pouquinho, mas eu acho que a gente podia falar um pouquinho de atualidade. A gente estava conversando ali que você está treinando para Frankfurt, né? Isso, esse é meu maratona-alvo da temporada, né? Esse ano coloquei como uma meta aí, né? Buscar o tão sonhado quebra do recorde pessoal, né? Que eu tenho 2 horas 20 e 25 de maratona, né? E o objetivo esse ano sub 2:20. Quebrado a barreira das 2 horas e 20. 2:20 e 25. Isso aí é o de ritmo por... Dá 3 minutos e 20 por quilômetro. 3 minutos e 20, Puxadíssimo. Dá pra fazer o quê? 50 metros assim, Fabião? Não, o meu melhor cenário, assim, a zona aditiva, assim, que é tipo quando você tá no limite, em 400 metros ali, é entre 4 e 3,45, sendo que é por 400 metros. Então nem chega no 3,20. Que ele fica correndo a maratona inteira. Então você vai pra Frankfurt e você tava falando que você vai fazer um período de aclimatação, né? De isso, esse ano, na verdade,
tá sendo uma temporada de investimentos, né? Então, esse ano eu mudei completamente. Vou voltar algumas casas pra gente chegar nesse Claro. objetivo. Então, o que acontece? Esse ano fiz a maratona da Disney no começo da temporada. Eu procurei investir um pouco mais nas provas de meias, provas de 10, justamente porque eu tava com... Pós-pandemia, eu fiz maratona de Barcelona, né? Quer dizer, quase dentro da pandemia, né? Foi 2021. Uhum. E fiz uma das passagens mais rápidas de meias, né? Uma prova, quer dizer, uma das passagens mais rápidas até o quilômetro 38 de maratona que eu já tive. Então, lá eu tava conseguindo correr abaixo de 2 horas e 20, né? Mas por não vontade do destino aí, eu corri 2:22:54, né? E até o 38 ali, mais ou menos, eu tava correndo para 2 horas e 18, né? E aí quebrei no final, nos últimos 5 quilômetros ali, foi triste, cara. Putz. Eu corria 4:15 por quilômetro. 4:15, ele quebrou a 4:15. Dá uma quebrada, quebrada leve. Não, mas assim, para quem vem correndo Claro, 3:15, óbvio. 3:16 por quilômetro, é completamente fora da margem, assim. Mas sabe? quebrou por quê? O que foi? Cansaço. Cansaço. Eu corri a prova inteira sozinho. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande que eu tive, porque a maratona de Barcelona, ela tem alguns grupos, né, de pacemaker. Então, eles tinham 3 grupos, né? Os 2 primeiros eram muito fortes para mim e o terceiro grupo era muito lento. E aí eu fiquei meio que perdido ali e não tive tantos atletas porque a gente não teve tantas maratonas assim durante a temporada. Né? Sim. E aí eu arrisquei, falei assim, eu vou correr o que eu quero, né? O que eu pretendo correr ali e fiz uma passagem de 1:08:58, quase 1:09 a passagem. E já passei sozinho. Então eu fiz as passagens certinhas e aí, enfim, não consegui finalizar com abaixo de 2:20. Né? Ou não cheguei ali bem próximo. Mas... E depois fiz mais 2 maratonas, né? Que foi a maratona da Disney, que foi quando eu venci, né? 2022. Mas Disney foi uma prova mais para título, não foi uma prova para recorde pessoal, né? Porque eu corri praticamente a prova inteira sozinho. Né? Então, isso aí foi mais questão mesmo. Eu falei assim, o importante é a vitória. Pra ganhar, justo. Né? E só aproveitando então, já que você tocou 2 vezes nesse assunto de correr sozinho e correr com o grupo, já esclarece um pouquinho pra gente, assim, coisas boas e coisas ruins de cada cenário aí. Quando a gente fala no cenário de correr em grupo, você tem uma certa facilidade. Você não precisa ficar exposto ao vento, né? Porque às vezes você tem essa exposição. Você tem um controle maior de ritmo. Né? Quando você corre em grupo, você gasta menos energia. Então você tem um paredão ali, você tem alguém que está ditando o ritmo para você, você não precisa estar com esse esforço de 100%. Você diminui isso. E você partilha o sofrimento, porque você está com um grupo ali. Quando você está sozinho, você depende só de você. E por alguma razão, algum momento da prova, você simplesmente fica com essa exposição e você relaxa. É algo involuntário. Você relaxou ali, você perde o ritmo, depois você se torna difícil para você retomar o ritmo novamente. E quando você está no grupo, dificilmente o grupo deixa o ritmo cair. Entendeu? Então, quando você tem essa exposição no grupo, ele ajuda, mas desde que ele esteja dentro daquela marcação. Mas você dentro do grupo também precisa, né, saber o grupo que tá pode morrer menos você. Então, é mais ou menos isso. Exato. Por exemplo, eu tive essa experiência em Barcelona, que eu corri sozinho. Né? Eu tive um atleta que me acompanhou, um finlandês, mas ele chegou na altura do 28. Né? Só que ele já veio muito rápido. Eu consegui correr com ele até a altura do 34 e depois ele abriu, tanto que ele quebrou também no final, mas ele quebrou abaixo de 2:20. Né? Só que ele tem 2:17, por exemplo, de maratona. Ele ficou muito fora. E depois a gente conversando, eu até falei pra ele que ele demorou muito pra chegar. Eu não sabia que ele tava atrás de mim. Ele tava 10 segundos, cara. Ele correu a prova inteira 10 segundos atrás de mim. E aí eu não tive essa... Porque se ele tivesse aproximado, ou se eu tivesse... percebido que ele estava próximo de mim, ali a gente teria ajudado um outro. Sim. Né? E aí ele falou, pô, eu senti muito ali, eu tentei encostar em você e não consegui. E na maratona de Berlim, o ano passado, eu senti muito isso, porque eu larguei com o pelotão feminino, que o previsto era a atleta mais rápida, estava com 2 horas e 20 baixinho, não lembro agora, 2 horas e 20:06, que é a atleta mais rápida. Só que a gente tem que entender que dentro desse pelotão, a gente tem atletas de diversas marcas esportivas, de diferentes países, né? E ali elas estão competindo. Então, os atletas do sexo masculino, eles estão entrando ali como
penetra, né? Então eles estão ajudando ali, porque a prova tem pacemaker, né? Porque a organização disponibiliza os pacemakers para as mulheres, então você está no grupo. E no meio do grupo, estava tendo essa oscilação de ritmo. Né? Então teve um atleta, uma queniana, que ela não conseguiu pegar a hidratação, ela ficou meio brava, e aí ela saiu do grupo e foi embora. E aí o pacemaker foi brigar com ela porque ela tinha feito isso. Isso na altura do quilômetro 10, no tanto que a passagem do 10 foi muito rápida. Do 10 pro 15 foi uma das passagens mais rápidas, porque deu 3 km a 3:10. E você tá no grupo, você não tem o que fazer. Você tá no meio do grupo, cara. Tipo assim, ou tu sai do grupo, ou tu é atropelado pelo grupo. E teve momentos que teve gente que caiu do grupo. Então, assim, um dos vídeos que eu postei, que eu recebi de pessoas que estavam na prova, é exatamente isso, é um batalhão de 20 pessoas, cara, e você tá no meio, então você não pode tirar o pé, cara, você tirou o pé, demorou pra tirar o pé, a pessoa pisou no seu pé, então eu tomei algumas porradas no meio do grupo, então você começa a ter esse entendimento, essa linguagem, porque como eu venho de prova de pista, né, as provas rápidas, as provas de 1.500, então tem esse contato direto, né, então você já começa a entender, então eu fui um pouco para as extremidades justamente, porque se cai um ali, ia derrubar todo mundo, cara. Então, exatamente essa diferença de quando você corre com grupo e quando você corre sem grupo. Né? Tem os dois lados. O lado bom quando você corre com grupo, legal, o grupo vai te levando, mas também tem esse lado ruim. Então, quando chegou na altura do 17, eu falei, cara, eu vou tirar o pé, senão eu não vou chegar. Porque tava muito forte, fazendo trocas de ritmo, tipo, o ritmo era pra 3:20, tava rodando 3:10, cara, são 10 segundos mais rápido. Tanto que eu passei uma passagem rápida, mas eu passei uma passagem rápida porque eu falei, cara... E nesse nível, 10 segundos é absurdo. Diferença. Caramba, você não pode errar o ritmo. Né? Você não pode errar ritmo. Legal. Bom, voltando aí pra primeira pergunta, você estava comentando de Barcelona. Então a diferença seria mais ou menos essa. Né? Então, o fato de eu entender que essas passagens de maratona, essas passagens de meia, eu estava passando com muita dificuldade. Né? Então... minha segunda metade estava caindo muito, os últimos 7 quilômetros. Então eu falei, não, essa temporada eu preciso fazer algo diferente. Voltar a ser competitivo. Então voltar ao cenário de correr mais provas curtas, porque nas temporadas anteriores eu estava investindo muito em maratona, fazendo poucas provas. Então eu fazia algumas provas curtas, mas logo no início da preparação, depois do período que eu entrava na época de maratona mesmo, no ciclo preparatório de maratona, eu já não estava competindo tanto. E aí eu falei, não, essa temporada eu vou fazer diferente. Como eu vou fazer uma maratona somente no segundo semestre, então eu vou colocar mais provas de 10, provas de meia, fazer um cenário diferente para entrar nesse período competitivo, entrar nessa maratona mais competitiva. Então isso me deixou mais competitivo durante a temporada, tanto que eu consegui fazer 3 meias maratonas num curto prazo, praticamente no mesmo tempo. Então eu fiz meia maratona do Rio, que é da maratona, na sequência fiz maratona meia de Santos e aí se esgotou em uma etapa do Rio. Então foram 3 provas aí em 4 semanas que eu consegui correr 1:08, entre 1:08:46 e 1:08:56. Né? Então ficou muito próximo. Muito próximo. Praticamente o mesmo ritmo. As 3 provas no litoral, então a gente corre, tá falando aí nível do mar, só que você tem uma umidade relativa do ar muito alta. Então, por exemplo, na primeira prova, que foi da Maratona do Rio, a umidade estava 99%. Né? Então, isso faz muita diferença. Então, assim, levando em consideração tudo isso, eu tinha a maratona da SP City no meio da temporada e na sequência tem uma maratona de Frankfurt, que seria a minha maratona alvo da temporada. Então, eu falei assim, não, esse ano eu vou fazer um investimento, né, como atleta e ter uma experiência. Qual que é? É treinar na altitude, né, acima de 2.000 metros. Já fiz um training camp, né, mas com altitude um pouco mais baixa, que é Campos do Jordão, que é mais ou menos 1.600 metros na cidade, e alguns picos a 1.900 metros. Mas essa altitude aí de Campos do Jordão já é suficiente para dar os efeitos? Já... Acima de 1.000 metros você já começa a ter efeitos. Entendi. Né? E aí é uma experiência, né, cara? Como atleta, isso eu fiz pouco mais de 10 anos atrás, né? Então hoje um outro cenário, né? Então na época eu fazia até provas de meia maratona, fiz 2 camps aí durante toda a minha carreira, na verdade 3 camps, né? Que teve um em Poços de Caldas, mas na época eu fazia provas de meio fundo, na época que eu era do Pinheiros lá atrás, então faz bastante tempo. Então hoje um outro cenário, treinar para maratona, ter toda essa experiência, né? E correr acima de 2.000 metros, né? Então é uma experiência bacana. Então hoje estou
com esse conhecimento, eu me dei a condição de fazer essa experiência, né, treinando na altitude. E aí, na sequência, vou para Maratona de Frankfurt, né, que é meu objetivo esse ano, de correr abaixo de 2 horas e 20. Não, vai chegar voando lá depois do camp. E você tava falando também, ali fora a gente tava conversando, que os efeitos da altitude se dão mais dormindo na altitude, não tanto no treinamento, assim. Como é que é? Porque às vezes o pessoal pensa, não, os caras vão pra altitude pra treinar, mas você tem o ganho dormindo também, né? Exato, é que quando a gente fala do período preparatório, né, que você faz essas experiências na altura, na montanha, né, normalmente o atleta acha que ele tem que treinar muito lá em cima, né? Na verdade não é treinar muito mais intenso, você não consegue treinar com intensidade, né? Você vê Jesus lá em cima, todo treino intervalado, né, cara? Então assim, não dá. A sensação é essa. E o benefício maior dos efeitos do treinamento em altitude é exatamente essa da hora do sono, quando você produz um pouco mais de massa, você produz mais hemoglobina, né? E aí é o principal transporte de oxigênio, né? Então você tem esses benefícios mais na hora do sono. Cara, não sabia. Eu realmente não sabia. Assim, na verdade, o Ortiz, quando veio aqui, ele explicou que eles fazem, eu acho que no Equador, né? No Equador, E aí ele explicou esse mecanismo lá no sangue de aumentar lá a quantidade de hemácias, né? Mas eu pensava que assim, estava associado com você estressar mais o corpo. Mas não, é você estar lá e aí, claro que você vai ter que treinar porque você está no ciclo. Você diminui o efeito do oxigênio. O transporte de oxigênio você diminui na altura, né? Então, quanto mais alto, mais difícil, né? E aí, por exemplo, assim, você ficou lá um tempo... Quanto tempo que você tem, tipo, agora eu vou descer para fazer uma prova? Você tem que janela 10 ali? 10 dias aí de... Uma janela de 10 dias. Uma janela de 10 a 15 dias você já consegue ter benefícios, né? Na altitude. Né? Vou ficar 22 dias lá em cima. E aí eu desço com uma semana. E é uma dinâmica comum dos atletas de elite, assim, no mundo inteiro, né? Isso é muito comum. Vai um pouquinho antes. O ideal é você ficar 30 dias, né, cara? O ideal é de 30 a 40 dias, porque aí, normalmente você fica de 7 a 12 dias de preparação, né, de adaptação da altitude, que isso é um outro assunto muito importante, que é quando você faz esse tipo de trabalho, você precisa de um período de adaptação, né, da altura. Né? Você não pode chegar na altura treinando o mesmo efeito que você faz embaixo, né? Tem que ir progredindo. Tem que ir progredindo, porque seu corpo precisa se adaptar. Tipo, os primeiros dias você sente muita dor de cabeça, você acorda no meio da noite, assim, é muito louco. Você sente dificuldade em respirar. Né? É muito difícil, cara. Então, assim, para quem tem a experiência por exemplo, de fazer algum tour em cidades altas, tipo Machu Picchu, por exemplo, que é um lugar muito conhecido, então você tem essa dificuldade. Eu nunca fui, tá? Tô falando, porque eu sei. Eu também não, mas você vê todo mundo falando, né? Então, que tem gente que passa experiência, mal, né? Tem alunos que vão para Colômbia. Por exemplo, esse final de semana teve a meia maratona de Medellín. Então tem um aluno que mora lá, que é colombiano, né? E ele falou: professor, estou com muita dificuldade, é muito difícil a prova, realmente faz muita diferença. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo aí. O treino dele, a média é 4h15, 4h20, a prova sai a 4h30, por exemplo. Caramba. A gente está falando de acima de 2.000 metros, então a média é mais ou menos de 15 a 20 segundos, mais ou menos, aí de prova. Tá? Ele falou assim: não, eu consegui entrar numa zona que daria para eu manter a prova. Ele vai fazer maratona de Medellín, né? Então, de Medellín. Dá 1.600 metros, eu acho, 1.400 metros, eu não tenho certeza. Que já e é alto, suficiente. É muito alto, então você tem essas dificuldades aí, você precisa ter essas adaptações. Hein? E nesse tempo aí, a assessoria, como é que vai ficar? Vai deixar na mão de quem aí a Sub? Hoje a Sub ela tem uma equipe técnica, né, que está bem estruturada. Né? Então hoje a gente tem professores que conseguem ter essa adaptação. Eu vou continuar trabalhando normal, mas só que de forma online. Né? Porque empreender nunca deixa de trabalhar. Não deixa, né, cara? Nunca deixa de trabalhar. Então eu vou estar nessa parte virtual aí. E aí tem uns professores que conseguem tocar o barco. Né? Eu ouvi falar que você é um professor bravo, cara. Você é um professor bravo? Não, não sou bravo. Não, o pessoal fala que você tem medo de falar com você, que você é muito bravo. Não sou bravo. Não? É que depende, né, cara? Depende da situação. Se o aluno faz cagada, você tem que ser bravo, né? Mas aí não tem um pai que não fique bravo quando o filho faz cagada, né? Boa. E não dá pra você passar a mão na cabeça. Não dá, né, cara? Alguém tem que falar. E a Sub, cara, assim, pelo que eu vejo e pelo que eu acompanho, é muito conhecida, assim, por ter atletas com um desempenho muito bom, assim, né? O pessoal sempre tá querendo, cara, performance e tal ali. De onde você acha que surgiu isso? Eu sei que tem alunos de todos os tipos, assim, mas como que você vê a Sub aí?
Cara, é uma pergunta que mais me fazem, né? Mas eu acho que é o básico, né? O arroz com feijão, né? Funciona. Você acha que a sua figura também traz um pouco isso? Eu acho que vai um pouco de cada. A questão, o lado técnico, né? Então, eu sou muito técnico, eu venho da parte técnica, então eu sou um atleta, né? Eu sou um corredor, eu sou um treinador, né? Então, eu acho que tem uma parte de cada. Então, todo esse meu conhecimento ao longo da minha carreira, 23 anos, né? Então isso traz um conhecimento suficiente para formar corredores amadores, né? Então hoje eu trabalho, meu público é o corredor amador, então hoje eu tenho um cara que corre para 1h10, né? Tem um cara que corre maratona abaixo de 2h30, né? O conhecimento que eu tenho hoje, ele me dá a condição para isso. Então formar corredores de performance é uma consequência do resultado. Então, hoje, todo esse meu trabalho, né, técnico, isso faz com que eu consiga ter esse desempenho, né? Então, é algo mais que eu consigo, quando o aluno chega, eu consigo ter essa visão. Qual é o objetivo dele, qual o nível técnico que ele está e aonde ele pode chegar. Então, eu consigo ter essas diferenças aí, né, entender. Eu falei assim, não, eu quero correr 3 horas, eu quero correr sub 3, eu quero fazer índice para Boston. Então eu falei, cara, hoje você não consegue fazer isso, tá? Eu consigo te entregar esse objetivo daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, sim, mas hoje você não é possível. Então, pode ser que você consiga, eu posso estar enganado, mas o objetivo é esse, entendeu? Então, a pessoa hoje, o corredor amador hoje, ele é muito ansioso, tá? Muito. Atropelar etapas. Então, mas isso é um processo, cara, que assim, a pessoa, ela tá num processo evolutivo e ela quer ter essa evolução, ela já está vindo desse processo evolutivo, só que ela quer dar 2 saltos no degrau, entendeu? E aí não é por aí, você precisa ter esse controle. Eu acho que não só na corrida, cara. Acho que na vida toda tá todo mundo muito ansioso, cara, pra fazer tudo muito rápido. E na primeira conversa ali, você já deve sacar já o perfil do aluno, né? Assim, então, já começa a falar muito. Pergunta, cara, que eu pergunto pro aluno, assim, ó, pode soltar tudo, descarrega, porque aí eu vou entendendo e... Você vai só ouvir, fala. Falei, aqui eu estou pra te ouvir. Então, o teu momento é esse, pode falar. Agora eu posso falar, posso falar. Vou te falar agora as verdades, né? E aí vai, fala. E aí você hoje... Você treina ou treinava com o Cláudio Castilhos? Eu treinei com o Cláudio. Você treinou, né? Eu fui atleta do Pinheiros de 2005 a 2008. Aí eu treinava com ele na época. Você treinava nesse período? Eu treinei nesse período. Eu era mais da prova de pista, né? De meio fundo. Para quem não sabe a diferença de provas de pista, são provas divididas em 2 categorias, de meio fundo e fundo. Então eu fazia provas de 1.500 a 5.000 metros. E, paralelo a isso, algumas provas fora de temporada, fazia as provas de rua, assim, mas nada 100%. Aí em 2019 eu voltei a treinar com ele, foi quando eu corri Maratona de Frankfurt. Aí eu treinei, fiz uma temporada com a Maratona de Frankfurt com ele. Depois eu saí, né? Porque, cara, a vida de empreendedor é isso, tinha que ficar ajustando o treino. Eu falei, Cláudio, eu preciso me desligar, porque, cara, eu não consigo seguir o que ele programava, né? Porque às vezes, por exemplo, dia de treino intervalado, segunda e quarta, cara, eu só consigo fazer longo no domingo. Então eu tinha que estar mudando toda hora. E é chato você ficar pedindo pro cara fazer isso, porque ele também tem outras coisas e ele disponibiliza o tempo dele para fazer aquela programação, né? Então eu achei, porventura, melhor eu parar, né? Foi uma experiência muito bacana, eu gosto demais do Cláudio, então ele foi um cara que me ajudou muito durante a minha carreira. Então tenho muito carinho por ele, né, em toda essa condição. E aí eu voltei a me treinar, antes eu já estava me auto-treinando, né, e voltei a seguir, porque realmente é muito difícil pela minha rotina, então eu tenho que me adaptar dentro do meu cenário de trabalho. Então hoje você que desenha seu treinamento, eu faço todo o meu planejamento. É porque a minha pergunta do Cláudio tudo era como é que era você como aluno ali, né, se você era o cara que, tipo, por exemplo, foram 2 momentos diferentes, né, um lá atrás, né, você mais jovem, e hoje, quando você voltou em 2019, que você falou, né, de Frankfurt, que você já tem a bagagem, experiência de treinador, tudo. Quando ele mandava a proposta do treino, você entregava o que ele... Não, sempre foi um cara não, tipo, isso aqui eu não vou mudar alguma coisinha ali. Não, eu sempre fui um cara que respeitava, né, a programação justamente por isso. Então, eu acho que eu trago toda essa orientação que eu tive ao longo da minha carreira, justamente pelo fato de acreditar no trabalho, né? Eu sempre fui um cara que fala, faz 10 km, é 10 km, e tempo é isso, entendeu? Então, tipo, não precisa você fazer mais, porque se fosse para fazer mais, o cara lá, ele colocava mais para você fazer. Então, eu trago isso comigo. Então, quando eu acreditei todo esse processo,
E quando eu estou reproduzindo esse processo, eu preciso fazer com que o aluno também ele acredite no processo, né? Então, eu acho que a partir do momento quando você procura uma orientação, quando você procura um treinador, para você ter essa evolução, você precisa acreditar. Então, você está se dedicando àquilo, você está pagando por aquilo, entendeu? Senão não faz sentido. Não faz né? sentido. Pô, se era para fazer 10, você fez 12, então você não precisa de mim. Óbvio. É isso. E deve rolar uns alunos, porque isso rola em qualquer lugar, né? rola. Faz um pouco mais, um pouco menos. Cara, você tem 10 km para fazer a 5 por quilômetro. Professor, hoje eu me senti bem, corri a 4,50. Tá bom. Faz lá 4,50, tá bom. Só que depois, eu falo, o que aconteceu aqui? Porque isso é um vício, Esse eu cara. não consegui entregar. Isso é um vício. Aham. Porque assim, você nunca vai saber o que vem de treino na semana seguinte. Você não sabe. Eu sei. Se eu tô fazendo mais rápido ali, quem vai pagar o pato é você, cara, não sou eu. E tem um pessoal que faz um treino a mais, viu? Viu, pessoal? Tem um pessoal que faz uns treinos a mais. Sei, cara, aí. escondido. Não, mas eu sei, cara. Esse é o diferencial quando você me perguntou qual é a sua diferença. Se eu passo um determinado treino para você, eu sei se você tá fazendo treino a mais ou não. Porque os resultados não deixam mentir. Eu sei o quanto você pode me entregar. Eu consigo ter essa linguagem, Cara. essa visão. É uma visão técnica. Às vezes você não expõe ali, mas você tá sabendo o que tá quieto. acontecendo. Porque o momento certo eu vou usar isso, cara. Esse argumento, né? Contra a pessoa ali. E voltando um pouquinho antes aí nessa veia mais empreendedora também, como que você decidiu criar a Sub, assim, fazer essa transição mais de atleta mesmo para assessoria? Como que foi? Eu sempre fui um cara que gosta de aprender. Em tudo, cara. Em tudo que eu faço, eu gosto de ter esse entendimento. Puta, que eu achei muito interessante aquilo dali, eu queria aprender a fazer. Ou eu ter essa curiosidade de entender como que funciona. Ao longo da minha carreira como atleta, eu sempre tive isso, de entender, de procurar ensinar. Ao longo desse período, quando eu comecei a estudar, eu já tinha esse entendimento de eu quero ser um dia um treinador. Eu quero reproduzir o que eu faço hoje, né? Então, eu gosto de ensinar. Eu gosto de aprender. E quando eu entrei na faculdade, a minha visão já era essa de ter uma assessoria, de trabalhar com corredores amadores. Então, eu já tinha essa visão, no entanto que, na época da faculdade, eu já fui me preparando, cara. Comprando os materiais. Cara, tava no primeiro ano de faculdade. Você cara. já tava com a cabeça que você Minha ia... cabeça era aquilo dali. E eu precisava entender como que funcionava. Já foi estruturando ali. Porque assim, eu falei assim, daqui a 4 anos, quando eu me formar, eu já vou ter os equipamentos. Eu não preciso investir nos equipamentos, porque De eu uma já vez tenho. só. Então, eu vou investir em algo que eu vou precisar. Uhum. Então, eu já elimino algo. Então, você vai fazendo, vai se adaptando a isso. E no meio do caminho, eu fui trabalhando em assessoria. Eu trabalhei em 2 assessorias, né? Que foi a primeira foi do Luiz Tavares, né? Que é a EC Tavares, né? Tem um carinho muito especial por eles, né? Porque eles abriram as portas, são pessoas muito queridas. E aí eu aprendi muito com eles, né? Porque assim, uma coisa é você ter o conhecimento técnico, outra coisa é você ter o conhecimento empreendedor. Você saber como que funciona. Porque muita gente só faz os cálculos na somatória final, né? Então você só vê o valor no meio final, do caminho. Ninguém vê as porradas vê. que você toma, entendeu? Então assim, a vida de empreendedor é isso, cara. Você entender como que funciona o teu negócio, entender o quanto você pode investir, aonde você pode explorar mais. E eu tive sempre esse conhecimento de querer aprender a parte administrativa, a parte técnica, eu já tenho. Sim. O conhecimento que eu tenho, que eu tinha na época, era o suficiente para eu ter essa linguagem como treinador. Uhum. Só que eu precisava ter essa estrutura de entender como funcionava tudo isso. E aí eu fui aprendendo ao longo do caminho. Algumas coisas você vai fazendo fora desse ambiente. Então, tipo, começa a entender, estudar um pouco mais do empreendedorismo, a parte administrativa. Então você precisa ter, e eu sempre fui buscar esse lado, cara. Porque a minha deficiência seria essa. Uhum. Porque o técnico eu já tinha, então você começa a entender a sua deficiência, como na corrida. Cara, eu corri, na minha maratona eu quebrei no 15 pro 18. Por que isso aqui eu acho que tá faltando um pouco mais de volume, talvez uns treinos mais em blocos, talvez trabalhar um pouco mais de intensidade. Então, são deficiências que você tem no meio da corrida e é o que eu tinha no meio do empreendedorismo. Então, eu precisava estruturar um pouco mais essa parte administrativa, esse outro lado. E aí eu fui adaptando isso e fui crescendo. Teve fases no início da vida como empreendedor. Eu trabalhei com o Marcelo Avelar no Corredores da Zona Norte. Eu fiquei 9 meses lá.
Quando eu saí, eu me desliguei, eu falei, Marcelo, tô formado, estou me desligando, né? Ele não queria que eu fizesse isso, eu falei, não, cara, eu preciso voar agora. Então eu tô com pretensão de abrir minha assessoria, tudo. Ele super me ajudou, ele divulgou comigo. Então nos primeiros dias eram uns 7 alunos vieram, né? E aí fui adaptando. Teve dias que eu ia no treino, não ia ninguém, cara. Você pegar a época de frio, não ia ninguém, eu ficava lá no parque lá tomando relento lá. Agasalho lá, braço vai fazer o quê? Você não tem o que fazer. Eu precisava mudar minha cabeça. Porque chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu vou desistir desse negócio aqui. Falei, cara, não tá dando retorno. E muitos param nesse momento, né? Exato, é um momento de dificuldade. É como no 35 da maratona, meu amigo. Você tá lá cansado, você falou, cara, eu vou abrir mão disso aqui e vou parar, não dá mais, sabe? Tô cansado. É no 18 da meia, é a mesma coisa. E a vida de empreendedor é essa. E um certo dia, mexendo no YouTube da vida, vendo esses vídeos aleatórios, que às vezes a gente acha que não é tão importante, é importante, às vezes é uma palavra que o cara fala ali e você fala, puta, mudou a chave. E é isso. E um dos vídeos o cara fala que vida de empreendedor é um trabalho de formiguinha, né? E você precisa ter esse controle. E aí foi aonde mudou a minha chave. Eu falei, cara, a vida de empreendedor é isso. Eu não tenho que... Eu dependo do cliente. O cliente tem que vir até a mim. E eu preciso explorar um outro lado. E aí eu comecei a mudar a estratégia. E aí começou a dar certo. Começou a aumentar o número de alunos, fui crescendo. Porque assim, a gente tem 2 parâmetros. Um, você compara o teu estado atual e o outro que você quer estar. Mas às vezes, todo esse caminho, você tem essa dificuldade. E é a dificuldade que vai fazer você desistir. Mas a tua ambição de chegar lá no topo é você querer se comparar com os outros. Tá? Isso é como na corrida também. O cara sub-3, pô, mas eu não tenho... hoje eu não tenho condicionamento para ser um sub-3. Mas eu vou trabalhar para isso. Tá? Então, isso é o treinamento. Hoje, o que a Subelite é no mercado, hoje, né, de corredores, a referência que a Subelite é, se ela não tivesse passado por todo esse processo, tá? É como na vida, cara. Maratona, você sofre para treinar, para correr. Na nossa carreira de trabalho, é a mesma coisa, é o mesmo processo que você sofre. São objetivos diferentes, são experiências diferentes. Se você desistir no meio do caminho, acabou aquilo dali, entendeu? E não tem mais volta, cara. E aí você começa a mudar. Se você mudar o teu cenário, sair do lado empreendedor, você for um CLT da vida, você vai ter a mesma dificuldade. E lá vai ser muito diferente. Porque vai ter alguém que tá te cobrando. E alguém vai te cobrar. E se você não obter resultado, você vai perder a tua função. Sim. E aí eu fui adaptando, fui crescendo, e eu falei assim, cara, eu preciso explorar mais esse lado, e vou crescendo, e hoje a gente está onde nós estamos, né? Hoje não é o Vanilson, a Subelite hoje ela é uma equipe, né, técnica, que tem treinadores, né, que você tem toda uma equipe que é responsável. E aí é o que eu passo sempre para os professores, passo para toda a equipe, que hoje nós somos referências. Porque assim, beleza, é fácil você chegar? Não. Mas é difícil você manter essa consistência. Então, hoje, nós somos referências, né, por questões de atendimento, de treinamento, a gente tem todo esse legado. Então, hoje a gente não pode perder isso daqui. Cresceu e perdeu. A gente não pode terminar isso. Quantos alunos vocês têm hoje em dia? A gente está com mais de 150 alunos. Mais de 150 alunos. Espalhados no Brasil inteiro. Tem um aluno fora do Brasil. Hoje a gente tem treinadores responsáveis justamente por essas funções. Treinadores presenciais, treinadores online. Então a gente tem essa dinâmica. Bastante gente para gerenciar ali, né? Quando você criou o nome Subelite, você já estava pensando, assim, porque você poderia vincular ao seu nome, por exemplo, né? Era meu nome também. Era Subelite Vanilson Neves. Vanilson Neves. Você poderia manter o teu nome ou só o seu nome, né? Mas isso daria uma limitação no crescimento ali, né? Então, eu desabilitei o meu nome porque assim, eu vou pra Subelite, eu vou treinar no Vanilson. Então, mesmo que eu não quisesse, o meu nome já estava estaria. E fica muito extenso, né, na hora da visão, quando você vê aquele nome ali, Subelite, fica difícil de você ler tudo aquilo, né? Você não quer, você pronuncia só o começo do nome. Aí eu desabilitei o inicial e deixei só o Subelite. Se torna mais fácil. Daqui a pouco vai virar só sub, só que a galera fala sub, treina sub. É isso, né? Treino na sub. Mas é isso, é os perrengues que tipo, hoje vê, né, assessoria, né, com nome forte, todo mundo falando, né, e todo mundo conhecendo a assessoria cada vez mais, né, o trabalho de mídia, eu acho que é bem legal que você faz também na rede social, mas não vê aquele detalhe do dia a dia ali, que igual a gente estava conversando da SPCIT, né, você foi fazer agora, mas putz, você tem que pensar, como é que eu vou montar a tenda, mas eu vou fazer, tem que chamar alguém, vai chegar tarde no dia anterior, né, então tem todo esse trabalho ali que a maioria às vezes não vê, né, ou não sabe que tem, né, e aí quando começa a ter
essas dificuldades aí. Aí vem saber aqui, né? Quando ouve. Quando ouve, né? Por isso, por isso que é né? gostoso, cara. Assim, a gente vai ouvindo e vai vendo todo o trabalho, Não, né? exatamente. Que E, você assim, fez. E sabe um lado legal de tudo isso? É você expor toda essa trajetória, é que você começa a ser uma referência para outras pessoas, que você encoraja outras pessoas. Isso é legal. Uhum. Cara, o que eu recebi de mensagem de estudantes, de treinadores que estão querendo abrir um negócio, que estão querendo entrar no mundo da corrida, né? Porque às vezes o cara tá se formando, mas ele não sabe nem para onde ele quer ir. Uhum. Ele só sabe que ele precisa se formar. E depois ele começa a ter um direcionamento. Ele falou, cara, como que você conseguiu? Comecei a direcionar, tanto que eu até indiquei alguns cursos de corrida, né? Alguns profissionais que estavam fazendo, justamente por isso, porque as pessoas começaram a me perguntar, né? Outros treinadores, outros estudantes, justamente para isso. E eu acho que é interessante porque você começa a tornar outras pessoas, mostrar para outras pessoas que também é capaz, entendeu? Ninguém nasceu bom, cara. O que vai te tornar bom é toda essa longevidade que você vai ter. Se realmente é isso que você quer, você precisa investir nisso. E é isso, né? Ter essa paciência e essa consistência, né? Vai ter o dia que você vai ter que ficar no frio lá, de braço cruzado, esperando, ninguém vai passar. Você vai falar assim, cara. E assim, muitas vezes, passava às vezes na frente de outras assessorias, tudo lotado, e eu lá com o colchonete embaixo do braço, a sacolinha do supermercado, que levava as coisas, os materiais, tudo isso. Eu falei assim, caraca. Eu falei, cara, um dia eu vou ser assim. Pô, não, Bom, você tem espelho. Cara. Não, você tem que tornar espelho. É o mesmo sonho do cara que é 3,30 e quer ser um sub-3. O cara quer ir pra bosta. Cara, um dia eu vou ter aquilo dali. E eu sempre fazia isso. E eu guardava isso pra mim e falava, cara, um dia eu vou ser assim, um dia eu vou ser assim. E hoje, a sub tornou isso. Né? Então, hoje a gente é a referência. Então, você ter esse objetivo, cara. Você entrou na faculdade e que ano que era? Quando você... 2012 ali. 2012. E já entrou com a cabeça que você falou de montar um negócio, uma assessoria. Você estava falando de alguns alunos que entram, né? E é comum, acho que em toda a área, pessoa que pensa em formar a parte técnica, que também é importante, né? Durante o processo de graduação. Mas poucos pensam assim, às vezes pensa, pô, eu vou ter habilitação técnica, né? Um registro ali no conselho para poder dar treinamento. Você às vezes não pensa em montar uma empresa, né? Você acha que essa parte de empreendedorismo, ela veio da onde? Veio do ambiente que você estava, de ver outras assessorias? Cara, foi um processo. Veio de casa? Na faculdade eu nunca fui o cara CDF. Nunca fui. Eu fui o cara que passava na média. E uma aula de ginástica geral, a professora Vânia Galerrios falou uma coisa que foi muito real. Eu tava fazendo prova, aí depois a gente ficou conversando e ela falou pra mim. Ela falou, aqui, Vânios, é o seguinte, na faculdade você passa. A nota azul que você tira aqui não quer dizer que você vai ser um bom estudante, você vai ser um bom professor lá fora, você vai ser um bom empreendedor. Isso não vai te falar isso. Você já tem isso com você. Você já tem isso com você. Isso aqui é uma prova. Você está sendo avaliado. Eu nunca fui um cara que gostava de fazer apresentação de faculdade, cara. Eu odiava fazer isso, porque eu estava sendo avaliado. Hoje eu tenho conhecimento, hoje eu consigo me expor melhor na mídia por conta de treinamento. Você vai vindo, você vai direcionando, você vai melhorando a sua linguagem, seu vocabulário. Apresentação que você diz de falar. De falar mesmo. Eu nunca gostava de falar frente. de frente. Eu odiava fazer isso daí, cara. Eu odiava fazer Dava isso. aquela... Não, frio, porque a pessoa tá te avaliando, cara. Sim, tipo, hoje. você fica E é um exposto. assunto que você não tá dominando. Porque você tá reproduzindo o conhecimento ali. Não é algo que... Por exemplo, quando eu ia apresentar e ia falar alguma coisa relacionada à corrida, eu conseguiria falar, desenvolver uma boa. Mas quando é um assunto que não tem nada a ver com o que eu... Não tem nada a ver assim, né? Que não é algo que eu dominava, eu tinha medo de falar. Uhum. E ter essa cabeça hoje como empreendedor que a Vânia falava assim, você já tem o teu objetivo, você não quer ser um treinador, você não quer... Porque eu conversava bastante com ela. E aí ela falando, é só você ter esse entendimento e acreditar que você vai fazer. E era isso que acontecia, tá? E hoje eu tenho todo esse conhecimento justamente por isso, porque eu busquei, eu fui atrás, o que eu preciso fazer? Preciso melhorar a parte técnica? Beleza, então vou melhorar um pouco mais. No entanto que eu fiz isso. Na pandemia, eu não podia dar treinamento. A gente estava todo mundo parado, cara. O que eu fiz? Eu falei, cara, vou estudar. Comecei a entender um pouco mais de mídias sociais, comecei a melhorar um pouco mais esse lado de empreendedorismo, de treinamento. Falei, cara, tem muita coisa que eu aprendi aqui durante esses quase 2 anos que eu preciso colocar em prática.
quando as coisas se normalizarem, isso vai me ajudar muito. Entanto que depois da pandemia, foi a época que a assessoria mais cresceu. Mais gente está correndo, né? Mais gente começou a correr, mais gente começou a buscar mais atividade física, a gente melhorou um pouco mais a visibilidade, comecei a ter mostrar um pouco mais o dia a dia dos alunos, né? O que acontece dentro da assessoria, né? Qual a parte técnica, que tipo de treino que a gente funciona. Legal. Então, tudo isso veio crescendo. E esse é o lado do empreendedor. Cara, hoje a gente tem ferramentas gratuitas que você precisa explorar. Você precisa saber explorar. Eu comecei a mexer com audiovisual, cara. Se você não mostra, ninguém vai saber. Enfim, é uma competição ali por atenção, né? Assim, não é só competindo com outras, competindo no sentido de atenção, né? Assim, você compete com tudo, né? Você compete com um gatinho dançando, com um memezinho ali, e faz muita diferença. Por exemplo, a gente estava vendo um vídeo que você colocou, né, vocês fazendo educativo ali, então quem tá passando ali fala, uma assessoria que faz outras coisas, né, e que se não tivesse feito isso, você que edita tudo e faz, então, e se você não faz, o negócio aconteceu, mas ficou confinado a quem tava ali vendo na hora. É mais difícil dos outros saberem, só que pra ter essa rotina é difícil, tem que ter disciplina, tem que fazer, vamos fazer, mesmo às vezes você faz um vídeo e não tem resultado, e faz outro, e vai aquele negócio. Essa consistência, exatamente isso, é o trabalho da consistência, você precisa ter isso, né? Então, para eu chegar nessa parte, eu tive que fazer isso lá atrás, começar a entender, falei, cara, acredito que isso dá para fazer. Dá para fazer isso? Dá. Então, dá para investir mais nisso? Dá. Então, eu acredito muito nessa visão. Tá? E foi algo que eu comecei a martelar. Falei, isso aqui funciona, vamos fazer mais. E aí, hoje a gente tem esse resultado. Boa. E, bom, voltando pro Vanilson atleta aqui, falar um pouquinho da Disney, cara, que um paciente meu me mandou o Vitinho, abraço, Vitinho. Cara, pergunta pra ele lá da Disney, do desafio do Dunga. Você deve ser o que você mais responde, né, cara? Então, cara, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, cara. Como é que a Disney entrou na sua vida? Esse último ano que 2022 você ganhou, né? E esse ano foi segundo colocado, barba loira, mano, meteu um platinado. Como é que foi conta a história da Disney como um todo pra gente, assim. A Disney entrou na minha vida, cara, final de 2016, 17, né? Eu sempre tive o sonho de correr na Disney, com referências que nós temos da Disney hoje, que Fredson Costa e Adriano Bastos, né, Marcelo Avelar, então são 3 pessoas que fizeram jus a esse acontecimento, crescer a maratona da Disney. E meu sonho era fazer a maratona da Disney, tá? 2016, final de 2016, através de uma empresa, né, a Ginomoto, né, a gente estava com a parceria e eu levei um projeto para eles super gostaram do projeto, tá, de correr, fazer o desafio na verdade era da maratona, e aí eles interessaram em fazer o Dunga, né, e eu também queria muito, porque era uma sequência de provas, na época eu nem estava treinando muito para maratona, né, matava no bolo. E aí eu falei, cara, quanto mais eu me expor aqui, vai ser melhor. Isso eu falei pra eles, né? Eu falei, é interessante. Eles super acreditaram na ideia. Eu falei, então vamos. Aí eles fizeram todos os trâmites de viagem, tudo. Então, aí foi seu primeiro momento. Foi meu primeiro ano, cara. Primeiro ano de prova. Então eu tava meio perdido, porque eu não sabia como acontecia nada. Eu tava meio que sozinho lá, né? E aí eu fui no 5K, então nem sabia como funcionava nada. Falei, cara, só vou correr. Pra quem não sabe, 5, 10, 21, 42 isso, são 4 dias né? consecutivos de provas. Então, assim, cara, pro amador isso é festa, né? Então, é uma coisa que o Cláudio sempre falou pra mim. Pro amador isso é festa. Pra você é trabalho. Então, aquilo dali era o meu trabalho. Então, você foi com essa cabeça de trabalho. Né? Porque a assessoria, ela tava nesse crescimento. Tá? Então, eu usei isso também como uma ferramenta para eu poder divulgar a minha empresa. Tá? Então, para mostrar você ali. Então, eu tive esse apoio da Ginomoto. Eles, então eu vendi como patrocinador master, então eles pagaram todas as despesas, tudo, e aí eu corri com a camisa deles. Tá? Só que meu nome está atrelado à minha empresa, então isso aí para mim não ia fazer diferença nenhuma. Tá? Então, eu fui com esse intuito e tudo. E aí fui segundo no 5, tá? No 10 eu ganhei a prova, só que assim, eu tava muito bem condicionado. Eu ainda fiquei muito bravo porque eu perdi a prova, né, por erro técnico mesmo, assim, de estratégia dentro da prova.
Eu acho que na época eu corri 15,50 no 5. Só que assim, cara, o 5 é muito ruim, porque é dentro do parque, é tudo dentro do Epcot. Né? Muita e é muita curva, ali. você não consegue desenvolver a corrida. E aí eu fiquei muito chateado justamente por conta disso, né? Porque eu não consegui desenvolver a corrida. No tanto que no 10, o cara que ganhou 5, ele estava participando do Dunga também. E no 10, eu já consegui melhorar a minha corrida. Eu corri, a minha passagem do 5 nos 10K foi o mesmo tempo que eu fiz no 5. Então eu corri 15,50 num dia, no dia seguinte eu corri 31,40. Eu virei, eu dobrei. Dobrou. De tão bem que eu estava condicionado. E aí eu falei assim, cara, minha meta vai ser correr as 3 provas seguidas e a maratona eu vou... Seja que Deus quiser. Eu falei, vou fazer isso. Na época eu tinha 2:30:15 de maratona. Né? O melhor tempo foi Porto Alegre 2014. E aí, no dia seguinte, na sexta-feira a gente recebeu a notícia que a prova da meia provavelmente ia ser cancelada. Foi dos raios lá, Por conta dos raios, que às 7:30 da manhã tava com a previsão de dar raios justamente no público, que é o maior público da prova, que são os corredores amadores, que estão em torno de 2h30 de prova. E aí, era mais ou menos isso, 2 horas, 2h30, o maior público, né? Porque eles têm 2 largadas. E aí eles cancelaram a prova, né? Por medidas técnicas, aí eles cancelaram a prova. Então não tive a meia. Falei, bom, eu vou agora postar. Descansou? Eu descansei, a perna tava pesada do mesmo jeito. Pesado. 2 dias seguidos já, cara. E aí tinha ido passear ainda nos parques, ainda na sexta-feira. Ainda foi passear lá? Eu falei, cara, já tô Primeira aqui, vez já, na amigo. Disney, né? Tinha 2 ingressos ainda, falei, vou passear agora. Fui bater perna, né, cara? Você foi em qual lá? Fui no Magic Kingdom. Magic Kingdom, da hora. Puta, não dá, cara. Aí andou, deu quase 20 mil passos. Porra, lá. fiquei quase 1 hora lá pra tirar fotos com o Mickey lá. Falei, vou embora, bicho. Tem que Mais tirar, andou do que correu as então, distâncias, você fica né? em pé lá, sobe dessa escada lá. Falei, não, vamos embora. E os outros anos aí? Aí, na sequência, teve a maratona, né? Eu falei, bom, não vou mudar minha estratégia, eu vou correr do jeito que der. Sim. E foi o Fredson que ganhou. Né? E aí eu corri junto com ele até a altura do 35 pro 36, cara. Depois eu senti o golpe, né? O peso das duas provas seguidas, né? Eu fui segundo com 2:30. Eu corri praticamente... Deu 2:30:22. Eu corri 7 segundos mais lento do que meu PB de maratona. E aí, naquela prova, eu falei, o ano que vem eu vou voltar aqui e vou correr só maratona, cara. Porque eu acho que eu consigo correr aí e bater meu recorde pessoal aqui. E aí eu coloquei isso na minha cabeça que o ano seguinte eu ia voltar somente para correr a maratona. No entanto, que foi quando eu fiz o melhor recorde pessoal, né? Que deu 2:20:25. Eu vim de um processo de lesão na 2017, segunda temporada. E tava difícil para recuperar, cara. Só que aí eu não fiquei parado, eu fiquei muito tempo na bike, fazia muito treino de bike, cara, muito spinning. O que você teve de lesão? Eu tive uma inflamação no elipsoso, né? Uma tendinite no quadril, cara. Aí me ferrou. Não dava pra correr. Não conseguia correr, porque todo impacto você sente. Você sentia... E aí eu fui pra bike, fazia muito pedal, cara. Tipo, todo dia, às vezes eu pedalava 2 horas por dia, assim. Nossa. Eu falei, não posso perder o condicionamento. Mas esse foi mais ou menos na altura de agosto pra setembro, mais ou menos. Né? E aí, final de setembro eu fiquei uns 30 dias, mais ou menos, assim, com isso. Só que eu não podia ficar parado, né? Então... conseguia treinar pelo menos 6 vezes na semana, e eu tava conseguindo treinar fotos, treino de força, fisioterapia, tudo. Eu falei, fez tudo. E aí eu fiquei sem competir esse período todo, cara. Fiz 2 provas só de 10 durante esse período da maratona. Aí eu entrei na maratona, assim, sem referência nenhuma. Eu falei, não sabia o quanto eu tava bem condicionado. Não sabia, não tinha noção nenhuma. E eu falei assim, cara, eu vou onde a ponteira for, né? Que eu sou os primeiros colocados. Fui acompanhando o grupo, né? E aí tinha um americano na prova, né? Ele, cara, fui com ele até a altura do 37 pro 38, né? Da saída, agora não passa mais, que foi na saída da ESPN, né? Corri a prova inteira, acho que faltou um pouco de estratégia mesmo, de entendimento mesmo, um pouco mais de experiência mesmo, de estratégia de prova ali, sabe? Porque teve momentos da prova que eu comecei a liderar a prova e onde não deveria, né? E aí eu fui segundo com 2:20, eu nem sabia quanto que eu tava correndo, só soube mesmo, porque quando eu cheguei, eu vi o relógio, e aí eu olhei pro meu relógio e falei, nossa, eu tô correndo 2:20, eu não tinha nem noção quanto que eu tava correndo, cara, porque eu nem olhei no relógio, eu só fui na força mesmo. E aí ele correu 2:17, sei lá, 48, alguma coisa assim. Mas você bateu seu... Eu fui recorde pessoal. Recorde pessoal. E aí eu teve essas participações na Disney, no segundo ano consecutivo, segundo colocado, né? Aí, 2019, eu não fui, né, que eu tava machucado. Foi depois que eu voltei de Frankfurt, eu acabei não indo. 2020, eu tava... Não, minto. 2019, eu fui, só que eu adoeci.
eu peguei uma infecção alimentar lá, cara, eu fui bater no hospital, uma semana antes, eu não conseguia fazer. Lá nos Estados Unidos, cara. Eu nunca fiquei internado na vida, cara, eu fiquei lá. Mas você imagina o que você infecção alimentar mesmo, de alimentos. Alguma coisa. Pior que foi um alimento que eu fiz em casa, né? Então provavelmente já estava estragado já, e não deu tempo de Putz, mano. Aí fui pro hospital, fiquei 5 dias internado, cara. Nossa. Eu tinha ido com 15 dias de antecedência, né? Aí isso aconteceu no domingo que antecedia a prova. No sábado, né? Que foi no dia do meu último longo. Aí cheguei em casa, almocei e tudo, e aí à tarde comecei a ter já os primeiros sintomas. Domingo eu fui pro hospital, porque não estava melhorando, muita febre. E aí lá já fiquei internado, só saí na quarta-feira só. Ninguém nem sabia o que tinha acontecido comigo, cara. Caramba. Você tava com quem lá? Tava sozinho, e aí foi uma ex-aluna minha que me levou pro hospital, né? Que te ajudou lá. E aí algumas pessoas mais próximas ficaram sabendo depois que aconteceu tudo, né? E aí, foi foda. Aí eu voltei na sexta-feira, nem fiquei lá, não tinha mais nem cabeça pra prova, nada, eu vim embora. Nem cabeça, nem corpo. Nem corpo. Eu tava de atestado ainda, né? Porque os Estados Unidos é foda, né? Os caras, o médico me deu um atestado lá de 5 dias, porque ele ficou com medo de correr, né? Eu falei pra ele que não ia correr. Eu falei, cara, não tenho nem condições de correr, meu amigo. Mas porque com certeza então, mas assim, na primeira noite que eu fiquei, que ele falou que eu não ia embora, eu já descartei a possibilidade de corrida, cara. Eu falei, não, é muito essa consciência, né? Eu falei, não vou correr, não. Mas aí o cara não vai correr, correr o risco por ele também. Ô, Vanilson, e como é que funciona, assim, para um profissional, quando a gente pensa, né, na elite, assim, para escolher prova, por exemplo, a estratégia que você usa para escolher as provas do ano que você vai fazer, né? Vocês recebem convite, ou você escolhe e fala com o organizador, você tem que pagar a inscrição, eu não tenho nem ideia como é que funciona. Cara, depende, por exemplo, provas hoje no Brasil, a elite mesmo, eles não pagam inscrição. Não pagam inscrição. Não pagam inscrição, né? O elite, normalmente, você é um departamento totalmente diferente. Então, vou trazer exemplos do Brasil hoje. Tem toda a organização que tem a selo ouro, essa prova que tem o atleta de elite, né? Normalmente tem no regulamento, a gente já tem uma noção, e aí tem uma pessoa responsável que fica sob esse departamento, né, da elite. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo da Maratona do Rio. Tem uma pessoa responsável que fica pela elite. Então, você manda um e-mail para a organização com seu calendário seu certificado de provas, né, que é todo o seu currículo como corredor. Ele avalia se está dentro das condições da estratégia da prova, e aí você é aprovado. Entendi. Isso também é válido para as provas no exterior. É um evento também. à parte do evento. Assim, e aí, por exemplo, quando você ganha Disney, você é convidado outro ano? No ano seguinte é convidado. No ano seguinte sou Mas convidado. É convite, tipo, a gente manda passagem, manda tudo? Não. Anteriormente, sim. É. Anteriormente, sim. Porque eles faziam isso, aí eu não sei qual foi a política deles, eles cortaram, aí atualmente eles só dão só inscrição. A inscrição. Só inscrição. É que Disney hoje, na verdade, ela sempre foi, né? Uma prova para te dar visibilidade. Sim. Então, hoje, por exemplo, o Vanilson, ele tem esse legado, esse nome por conta da Disney. Então, ele trouxe todo esse legado. E ano que vem tem Disney? Ano que vem tem Disney de novo. Aí sim, hein? Vai levar os alunos também ou não? Não, esse ano eu não vou sozinho. Vai sozinho. Esse ano eu não vou sozinho também. Vai buscar o título. Tentar, né, cara? Né? Sempre tentando. Bom, acho que a gente pode ir pro momento Z2, né, Fabião? Pô, teve vários momentos Z2 aqui, mas né, aqui cara? a gente vai um momento especial aqui que o Vanilson vai contar pra gente, que é o momento que você achou que tudo ia dar errado, mas alguma coisa te deu energia e esse momento deu certo aí, Vanilson. Lembra? Vida pessoal, vida profissional, em alguma prova aí, o que você pensar? Cara, o momento Z2 na carreira como empreendedor foi essa mudança de chave que eu tive, né? De saber que eu não era somente eu que tinha que depender dos alunos, os alunos tinham que vir até a mim e me escolher. Não era eu que tinha que escolher o aluno. Né? Eu nunca fui de vem treinar comigo, eu não vou te chamar, entendeu? Eu não faço isso. Mas o entendimento maior é essa fase de você entender o processo, né? Respeitar esse processo. E o processo que eu procurei respeitar foi esse, de aceitar que eu precisava dar continuidade ao meu trabalho, né? Eu não poderia parar, porque se eu parar, essa Z2 ele não vai funcionar. Entendeu? Então eu preciso ter esse entendimento de como a cabeça do empreendedor e continuar trabalhando. Ó. E aí é um trabalho de formiguinha. Então, esse momento que eu tive, né, de CSTB é exatamente isso, de saber o quanto eu teria que dar continuidade ao processo.
Porque hoje o Vanilson se tornou o que ele é hoje, né? Justamente por essa paciência, essa consistência que teve aí lá atrás. Né? Então é mais a questão mesmo de adaptação, de mudança de chave, e entender que você precisa mudar essa chave. Então, trazer isso para o lado da corrida, para você melhorar a tua performance em 3 horas, você precisa fazer treino intervalado, você precisa fazer treinos regenerativos, você precisa fazer todo esse processo para chegar no objetivo final. Né? Então, cada treinamento ele tem um processo, ele tem um objetivo, mas quando você coloca isso numa caixinha e você coloca em prática, é todo o que você fez. Para que servem os treinos educativos? Para que serve o treino regenerativo? Para que serve o treino de força? Então, todo esse processo, quando você chega, você tem várias fontes energéticas, né? Várias fontes ali para fazer com que você chegue ao objetivo final. Então, o Movimento Z2 fez exatamente isso. Entender esse processo para poder chegar nesse objetivo final. Muito bom. Bom, esse kit que está aí do lado é seu. Faça um bom uso dele aí. Tem um bonezinho aí. Tem um bonezinho do Estema, tudo. E lembrando, pessoal, aí que a gente tem um cupom lá da Z2, cupom ESTEMAZ2. Você tem 10% de desconto em todo o carrinho aí. O QR Code também está aqui na tela para você acessar. Muito bom. E, Vanilson, a gente também sempre pede indicação do convidado de livro, de filme, de série, de alguma coisa que você ache legal indicar aí. Pelo jeito, assim, você falando, dá a entender que você, gostou. Pelo menos assim, na época ali da pandemia, né? Foi buscar outros tipos de conhecimento. Você sempre gostou de ler, de buscar informação aí? Cara, eu gosto de ler, mas mais da minha área, né? Da área mais técnica. Então, o meu conhecimento é mais essa parte, né? Eu não sou um cara fanático por livros, assim, falar, eu gosto disso, cara. Então ele vai indicar um livro de fisiologia do exercício. Fisiologia do exercício. Vocês se virem aí, mas assim, né? Vamos gastar. As pessoas elas gostam. O que faz você se manter motivado na corrida? O que faz com que você consiga ter essa mudança de chave? É algo que te motiva, né? Você precisa ter uma inspiração, você precisa ter algo que vai fazer com que você se sinta nessa consistência, né? Porque a gente tem, a nossa vida é uma montanha-russa, né, cara? A gente tem diferentes fases aí de mudanças de humor, né? Eu acho que um livro que muita gente já leu, né? Mas talvez muita gente também não leu, né? Que é do próprio Bernardinho, né, cara? Que ele traz essa questão da motivação, né? Que é transformando suor em ouro. Sim. Então, acho que é um dos livros, assim, que quem não teve essa oportunidade, cara... Você aprende muito com aquilo ali, sabe? O que está escrito ali. Então, são fases e fases. Tem até uma fase que ele fala de um corredor que ele cita do 400 com barreira, que na parte final o cara era o líder da prova o tempo inteiro, tá? E aí, na última barreira, o cara cai. Tá? Então, é a experiência que a gente precisa levar a isso. Né? Então, por mais que você seja bom, por mais que você tenha todo esse entendimento, né, e se sinta líder, você tem que entender que um dia você cai. Você pode cair, que aconteceu comigo no final de semana. Tá? Então, ter essa cabeça de capa, por mais que você tenha essa superioridade, você precisa manter os pés no chão, né? E entender que você é humano, você pode falhar também, né? Você não é uma máquina. Né? Às vezes as máquinas também falham, né? Então é mais esse entendimento, né? Esse legado que a gente deixa aí. Né? Boa, boa dica. Baita dica. Você já leu esse livro? Ainda não, mas vou pedir pro Bernardinho autografar quando ele vier aqui para o podcast. Imagina que sonho, né? Gravar com o Bernardinho. Nosso parceiro. Estamos tentando, hein? Estamos chegando. Vamos chegar nele. O homem tá firme aí nos podcasts. Hein? Traga o presentinho aí. E ó, esse presente aqui, a 4 te mandou, que é um escritório de investimentos da XP, né? Que é a patrocinadora desse podcast, né? Desse quadro especificamente, e desse quadro, exatamente. Esse quadro já era um quadro do Estema e que a gente ali desenhou, formatou para... dar dicas, né? De livro, a gente dá uma dica também para os nossos ouvintes. Então, a nossa dica é a 4 aí, que tem mais de 1,2 bi sob custódia, né? Bastante dinheiro, hein? Bastante dinheiro. Eu nem sei quantificar esse dinheiro, quanto que é. Tem 4... A gente tem que atualizar esses números, cara. Vamos falar. 4 tem mais de 4. Aí o Google vai falar, porra, se mais de 4 é 5, porque senão seria 6, né? Então, porra, ia falar 5 e não... Mas tem mais de 40 assessores espalhados no Brasil inteiro. A gente vai deixar um QR Code aqui, então você aí que tá com o seu dinheirinho parado, não sabe o que fazer,
a 4 Sabre vai te ajudar, né? Isso Você aí. estuda essa parte de investimento também? Você curte? Muito pouco, cara. Muito pouco. Mas eu tô aberto também, se você quiser colocar Vai lá tomar um café lá. Tem um cheque aí dentro. Opa, tem um chequezinho ali. Bom, aproveitar também esse momento aqui pra gente falar da nossa apoiadora Centauro, que inclusive a gente gravou o episódio 100 lá na Se Arena Deus Centauro. quiser, a gente gravou e deu tudo certo ali. A gente tem o cupom também lá, então Estema, você tem 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então, se quer comprar um tênis, um shorts, né, alguma coisa aí, um equipamento, você tem cupomzinho do Estema de 10%. É isso, né, Fabião? É isso, cara. Eu queria perguntar um negócio, Vanilson. Aqui resenha total agora, tá? Paramos de falar de esporte, carreira. E o lance quando seu celular foi clonado, velho. Putz, meu. Conta pra nós aí, o que você teve que fazer, velho? Cara, Você sabia disso? Não, O celular dele foi clonado. foi clonado? Cara, meu celular foi clonado. Eu tava almoçando na hora. E aí um aluno ligou pra minha esposa, a minha esposa, né? E ela falou assim, ó, teu Instagram foi clonado. Eu falei, fudeu. Porque a gente fez o pedido da comida, tudo, e eu tentando mexer, meu celular tava sem sinal. Eu falei assim, deve ser o ambiente que tá fora do ar. Beleza. Desliguei o celular, liguei de novo, e nada, voltou. Nossa. Falei, caramba, mas também não passou nem pela minha cabeça, cara, que era isso. Você deu um pau no sinal, alguma coisa. Eu não abro link nenhum, e-mail que eu não conheço, não atendo ligação, respondo WhatsApp de número que, tipo, estranho. Cara, é diferente. Porque, assim, meu WhatsApp, ele é comercial. Uhum. Se você vai mandar uma mensagem pra mim de, tipo, como que funciona a assessoria, eu vou te responder. Se você me manda, eu tenho um link, cara, eu não abro isso daí. Claro. Entendeu? Então, eu sou muito sistemático com essas coisas. Até no próprio Instagram mesmo, que a gente recebe muita coisa, né? Que, inclusive, um dia eu recebi um convite de um hotel que... Falei, cara, eu nunca fui nesse lugar. Como é que o cara vai me dar um cupom de desconto no lugar que eu já fui? Então, assim, começa a raciocinar por aí. Fica ligeiro, E né? aí eu entrei no perfil, fui ver, tinha alunos, no caso ex-alunos lá, que estavam seguindo o perfil. Eu falei assim, você tá seguindo um perfil que é a conta fake. Uhum. Tá bom, então beleza. Então, no dia que clonou meu celular, foi exatamente isso. Perdeu o sinal, eu não tinha mexido no celular, porque eu tava no parque, tinha acabado de treinar, eu fui pra casa, e aí fui direto ao almoçando, celular sem sinal, eu falei assim, aconteceu uma coisa. Depois quando eu recebi a mensagem, eu falei, fudeu, cara. Eles clonaram o chip, veio dentro da operadora, tudo, clonaram o chip, perdeu o sinal total, não conseguia. Aí tentei logar pelo restaurante, pelo Wi-Fi, não conseguia, cara, e aí Travou tudo. Aí fui na delegacia, isso, cara, era meio-dia, era antes de 1h da tarde. Fui na delegacia, o cara falou assim, cara, você consegue fazer BL somente virtual, aqui você não consegue fazer. Falei, daqui eu vou lá no shopping. Fui lá no shopping Morumbi, porque o meu celular ele não tem, o chip dele é virtual, é o SIM. E só lá que vende. E aí tive que ir lá comprar um novo chip. E aí o chip foi desabilitado. Aí, beleza, troquei. Ele falou assim, troca o chip em casa. Isso já era 4h da tarde, 5h da tarde. Cheguei em casa. Troquei o chip. Beleza, recuperei. Rolando, cheio de anúncio lá. Não, cheio de anúncio. Só que assim, o que aconteceu? Quando isso aconteceu, eu automaticamente peguei o celular da Letícia, peguei e mandei uma mensagem no grupo da assessoria, né, que a gente tem a comunidade, né, que é onde eu envio somente as mensagens, as informações pertinentes da assessoria. Tem um grupo lá que os alunos ficam conversando. Então, mandei um áudio para os dois falando, bloqueei o número, desconsidero qualquer coisa que o meu celular acabou de ser clonado. Eu mandei uma mensagem de áudio, então só para eles entenderem que era você mesmo. E nisso, cara, o negócio rolando, fritando lá, e os caras vendendo, chamando os alunos, pedindo dinheiro, falando. E o pior foi que a mensagem da pessoa que tava pedindo o Pix era no mesmo nome da Letícia. E aí a pessoa às vezes vai ficar associada. Falei assim, não tô pedindo nada, meu celular foi clonado, então bloqueia tudo. Isso o cara tava dentro do grupo, então eles tinham todas as mensagens. E aí, depois que eu cheguei em casa, isso já, final da tarde já, falei assim, meu amigo, agora eu preciso fazer um outro corre, que é tentar recuperar a minha conta. Aí você começa a querer recuperar a conta. Cara, no mesmo dia eu consegui recuperar o e-mail e o Facebook, né, dessas tentativas, porque eu tenho um outro celular que estava salvo, e aí fiquei tentando. Falei, eu preciso conseguir isso aqui. E aí eu consegui recuperar o meu e-mail. Falei, menos mal, já consegui. Aí você entra, troca a senha. Então, mas só que o problema é que não dá pra recuperar, porque os caras tinham acesso a tudo, né?
Aí ia chegar pra eles, né? Ia chegar pra ser muito rápido ali no E negócio. aí eu consegui porque o cadastro do e-mail, ele tá no celular. Então ele tava comigo. Então eu consegui alterar no celular, só que através do outro celular eu consegui o código que chegava no e-mail. Só que o outro celular que eu tinha, eu não precisava abrir o e-mail, né? Ele já estava habilitado. E aí chegou a notificação e eu já consegui trocar. Então, beleza, recuperei um. E aí comecei a ficar tentando. Eu falei, agora é o Instagram, né, cara? Você tem que tentar. E eu não conseguia recuperar o Instagram, consegui recuperar o Facebook. O cara tava online também e eu consegui mudar. É algo muito rápido. E os caras fazendo anúncio lá. Vendendo tudo lá. E aí estavam tentando fazer compra, né? Porque tem os aplicativos os aplicativos de comida, essas coisas, os caras estavam tentando chegar, e como eu já tinha acesso ao e-mail, tava chegando tudo pra mim. Caramba, e aí comecei a identificar, e os caras eram do litoral de São Paulo, um norte e outro sul. Então tinham vários celulares logados, cara. Então assim, é uma quadrilha isso daí. É uma quadrilha. E aí eu tentando recuperar. No dia seguinte, aí eu subi um vídeo anunciando que eu não estava fazendo nada disso, não estava pedindo nada pela página da assessoria, e os caras me mandaram mensagem pedindo dinheiro. Eu nem os caras te mandaram mensagem pedindo dinheiro. Eu falei, não, cara, eu nem respondi. Eu falei, não vou agitar os caras, porque senão eles vão começar a pagar postagem e deletar tudo. Os caras não têm nada a perder, cara. Então eu falei assim, eu vou ficar quieto. Dá uma cozinhada lá. Deixa eu lá fazer de conta. E aí o vídeo ele teve muito alcance, né? Então aí eles começaram a desacelerar, perceberam que realmente ninguém ia cair no golpe, o vídeo começou a engajar e eles estavam visualizando tudo. Sim. E nisso eu tentando, e só que assim, cara, o sistema do Instagram é muito falho em alguns pontos, sabe? Porque você não consegue provar que é você. Você consegue fazer login, tentativas e tentativas, você não consegue provar com você. Ele pede reconhecimento facial, mas ele não identifica que é você. Nossa. E aí demora. E aí tem um número de tentativas para você fazer durante o dia. Aí você só pode tentar no outro dia. E eu fiquei tentando. Cara, eu fiquei 4 dias aí sem acesso e sem dormir direito, porque ficava tentando fazer. Acordava tipo 4 da manhã para fazer essas tentativas. Às vezes ia dormir 1 hora da manhã e ficava tentando. É aquilo que a gente tava falando. Depende disso, né? Depende disso. Tá, e eu falei assim, cara, esses caras vão me fuder inteiro aqui, sabe? Tipo, e aí. Isso foi numa terça-feira. Eu só fui recuperar o meu Instagram na sexta-feira, da sexta pro sábado. Aí eu consegui recuperar o Instagram. Consegui, tanto dessas tentativas, eu consegui. Tem algumas empresas aí que fazem esse tipo de serviço. Eu me recusei a pagar pelo valor que eles cobram, sabe? Eu falei, cara... E aí eu fiz até uma entrevista com o cara mexeu, tudo, olhou assim. Eu falei assim, cara, eu já fiz isso daí. O cara, não, mas eu já fiz isso daí. O que você pediu pra eu fazer aqui? Eu já fiz, cara. Não adianta você me pedir de novo. Eu falei assim, aí eu me recusei pra pagar. Eu falei assim, o cara vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. Sim. E às vezes nem vai conseguir. Não vai conseguir. Aí eu falei assim, não, eu vou tentar isso aqui. Aí eu me recuso a pagar. O cara me cobrou um valor muito alto, cara. E aí eu falei assim, não, eu vou tentar esse negócio, eu vou conseguir. Eu já consegui do e-mail, por que eu não posso conseguir o Instagram? E aí você foi indo, fui tentando, aí consegui o Instagram. Aí recuperei o Instagram, só que eu só consegui entrar pela web. O celular não deixava, porque os caras mudaram a ativação de fatores, colocaram aquele autenticador. E isso é uma ferramenta também que as pessoas precisam ativar. Depois que ele ativa isso daí, você não consegue ter acesso. Aí eu tive que logar de novo, focar essas tentativas. Aí, 4 horas depois, eles mandaram uma notificação avisando, né? Que aí eu tive que ter acesso. Aí eu consegui recuperar, tive que colocar um e-mail paralelo para poder essa recuperação de senha. Né? Então é um e-mail. Que caos, velho. Que caos, não, né? Isso aí, cara. E assim, galera, alguém caiu? Um golpe? Vieram te falar pelo depois? Que eu saiba, não. Pelo que eu saiba, que não. bom, né, velho? Pelo que eu saiba, não. Porque assim, é algo que não tá na minha rotina, claro. Cara. Ficar pedindo Pix em investimentos, eu não faço isso, entendeu? Então... Acho que hoje em dia tá cada vez ficando mais escancarado, né? Mas principalmente, às vezes, o pessoal mais velha e no desespero acaba mandando. Daí eu avisei minha família, tinha avisado assim, quando aconteceu isso, eu já avisei, eu falei, aconteceu isso, não, se alguém ligar pedindo mensagem, pedindo dinheiro, aí não sou eu. E aí, 7 dias depois, eu recuperei o WhatsApp, né? Porque aí tem um outro fator, porque como eles mudaram todas as senhas, o WhatsApp, quando você faz essa reabilitação, ele demora 7 dias, né? Ele volta para restaurar, então você consegue recuperar. Cara, depois que eu recuperei, os caras bloquearam todos os números, assim, sabe? Tipo, bloquearam muitos números, então você não conseguia... Filho da mãe. Os caras já manjam tudo, né? Já sabe como fazer. Já. Bom, mas tá tudo recuperado agora. Vanilson voando, Subelite voando. É isso. Pô, Vanilson, obrigado por você ter vindo aí. Foi legal demais você contar um pouquinho da sua história, a história da Sub aí. E, pô, pode deixar o recado que você quiser pra galera aí, deixa as redes sociais, tudo, seu momento. Eu agradeço toda a oportunidade aí, mais uma vez, né, de poder partilhar um pouco do conhecimento.
encorajar muita gente, aqui também tem isso, né? A gente às vezes acha que é só o fato de você partilhar a sua experiência, mas também o fato que você acaba tendo esse desenvolvimento de outros profissionais, né? A pessoa começa a ter esse entendimento e saber como que tudo isso funciona. Tá? Então é mais para deixar essa oportunidade para as pessoas também. Agradecer, cara. Porque realmente, assim, as histórias são legais, a gente gosta muito de história e assim, principalmente eu gosto particularmente bastante de entender um pouco como é que a pessoa pensa, né? E nos seus podcasts que você participou, já deu para entender um pouquinho dessa mentalidade, dessa mudança de chave, né? Da história da periostite também lá atrás, que fez você pensar, pô, eu preciso, né, fazer um curso aqui superior e tal. E foi essas pequenas mudanças de chave ali que a gente vai entendendo como é que a cabeça opera, né? Que aí você vê que às vezes as histórias são diferentes, mas a mentalidade de quem tá fazendo acontecer, né? Então, você tá fazendo acontecer na sua área da corrida, normalmente tem um padrão ali, né? De pensar, né? Diferente. Então, é bem legal. Não, exato, porque assim, lá atrás, cara, quando surgiu a primeira lesão, porque assim, cabeça do atleta eu preciso me identificar, eu preciso me dedicar somente à corrida. Né? Uhum. Só que hoje já mudou, cara. Hoje a gente tem ferramentas, a gente tem hoje uma condição que você não precisa, por exemplo, frequentar hoje uma faculdade. Você consegue estudar em casa. Hoje que tem faculdades que tem essa adaptação, né? A gente foi adaptado hoje a muita coisa que aconteceu na nossa vida, né? Então hoje as empresas se adaptaram a essa condição de home office, entendeu? Então ter essas diferenças aí. E lá atrás a gente não tinha isso. E eu busquei, cara, eu saí, abandonei minha cidade, minha família, tudo por causa de um sonho, por causa de um objetivo, né? Só que se eu não tivesse feito isso lá atrás, essa coragem, né? Tipo, eu vou deixar tudo que eu tenho aqui, mas não vou abandonar, cara. Simplesmente eu preciso fazer meus voos também. Tá? Uhum. E é isso que eu acho que eu tenho como entendimento, assim, sabe? Legal demais, cara. Show. Recados, Fábio Bessa. Temos recados. Vocês que estão vendo em vídeo, né? Seja pelo Spotify, porque o Spotify tem vídeo também. Tem vídeo. Então, se você tá no Spotify, abre aí, você vai ver que o vídeo tá rolando, né? Mas no YouTube, vocês estão vendo a gente com camisetas. Então, a gente tem camisetas do Estema. O Thiago tá com um logo antigo aqui, né? Que esse aqui vai ser enquadrado, né? Porque a gente... Provavelmente vocês já conheceram o nosso logo, mas nesse episódio a gente ainda não trocou os logos, mas vocês podem entrar nesse link da reserva. A gente tem mais de 30 estampas. Será que vai ter mais estampas agora? Vai ter mais de 60 estampas mais de agora. 60 estampas. Vários modelos, masculino, divide em feminino, 6 vezes, cores. infantil, moletom tem também, né? Pô, o moletom tá bonitão agora. O moletom agora tá bonito, cara. Chique demais. E, bom, lembrar todo mundo aí de seguir a gente aqui nas redes sociais, né? No YouTube, se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar. Comenta o que você achou desse episódio. Quem tá ouvindo no Spotify também, segue a gente, classifica 5 estrelas, deixa o comentário. Segue a gente no Instagram, @estemasport, @tikawamura, @Fábio Bessa, @Vanilson Neves, Subelite Vanilson Neves. Até semana que vem. Valeu! Valeu! Muito bom.